E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa leitura aqui do texto do Padre Hélio Inteiro sobre as moradas do Castelo Interior. Nós estamos hoje na terceira morada. Nós vamos fazer a leitura aqui dos comentários que o Padre Hélio Inteiro faz então às terceiras moradas de Santa Teresa de Ávila. Vamos lá então. Na terceira morada, com uma vida já em tudo mais ajustada às normas evangélicas, começa a se sentir com frequência certo influxo especial dos dons do temor e da piedade, que movem a alma a se exercitar numa maneira de oração jamais afetiva que discursiva, com que vai ganhando cada vez mais horror ao pecado, por leve que seja, e amor à imitação de Jesus, enquanto desfruta já do fruto de suas primeiras vitórias. Assim, está em muita boa disposição para ir entrando plenamente em outras moradas, onde se recebe claramente muito mais copiosa luz e se saboreiam mais íntimas comunicações divinas. Por isso, com grande razão, começa aqui Santa Teresa, lhe dando os parabéns e animando com as mais encantadoras esperanças, escrevendo, abre aspas agora, é um texto de Santa Teresa no seu livro As Moradas do Castelo Interior. Aos que pela misericórdia de Deus venceram estes combates anteriores, das moradas anteriores, e com a perseverança entraram nas terceiras moradas, o que lhes diremos, senão, bem-aventurado o homem que tem o Senhor? Não lhes fez o Senhor messe pequena em que tenham passado as primeiras dificuldades, mas muito grande. São estas almas muito desejosas de não ofender a sua majestade, e de fazer penitência são amigas, e de suas horas de recolhimento gastam bem o tempo, se exercitando em obras de caridade ao próximo, muito ordenadas em seu falar, no vestir e no governo da casa. Aquelas que a têm esse modo, né? essa que já estão no terceira morada. Certamente é o estado desejável e que, aparentemente, não há por que lhe seja negado a entrada na última morada, nem o Senhor lhe negará, se elas querem. Que linda disposição é essa para que lhes faça toda a messe. Fecha aspas aqui para Santa Teresa, agora o Padre Hélio Inteiro continua. Mas para isso já terão que ser submetidas a duras provações, às obscuridades, securas e outras maneiras de purgações, com que o Senhor misericordiosamente as irá preparando para torná-las capazes de perceber suas misteriosas influências e desfrutar de suas íntimas comunicações. Isso acontecerá quando tiverem entrado em pleno exercício os sentidos espirituais, que começam a despertar e acordar à medida em que a alma vai morrendo às satisfações corporais. Então aqui o Padre Hélio está dizendo que as almas passam por duras provações. Por quê? Porque é uma misericórdia de Deus que essas provações, essas obscuridades, essas securas e outras maneiras de purgações vão preparando a alma para mais luzes, para mais comunicações de Deus, para mais mistérios de Deus. Continua o Padre Hélio Inteiro. Por isso, o Senhor já vai cegando para as coisas e maneiras naturais, para torná-la capaz de ver as coisas sobrenaturais. Daí que começam agora os servos de Deus a sentir grandes securas na oração, e com elas uns trabalhos interiores que têm muitas almas boas, intoleráveis, e muitos sem culpa sua, dos quais sempre o Senhor as tira com muito ganho. Isso aqui é um texto de Santa Teresa. Esse texto aqui eu vou repetir. Daí que começam agora os servos de Deus a sentir grandes securas na oração, e com elas, abre aspas para Santa Teresa, uns trabalhos interiores que têm muitas almas boas, intoleráveis e muitos sem culpa sua, dos quais sempre o Senhor as tira com muito ganho. Estes trabalhos interiores são tentações, enfim, que são intoleráveis para as almas, pecados, qualquer tipo de aproximação com isso, são intoleráveis para a alma, mas Deus, e ela não cai nisso, e Deus sempre as tira, e quando Ele tira
a alma dessa situação, a alma ganhou muito, muito mesmo, após passar por essa provação. Então, lhe exercita assim grandes desejos de serem totalmente dele e de saboreá-lo o quanto antes, não podendo sofrer, abre aspas para Santa Teresa, não podendo sofrer que lhe seja fechada a porta para entrar onde está nosso rei, do qual se consideram são vassalos, das quais se consideram e são vassalos, perdão. E assim procuram viver cada vez mais despreendidos de tudo que não for ele e sair até de si mesmos, se renunciando em tudo para buscá-lo com crescentes ânsias, sem reparar em aridezes, obscuridades, nem dificuldades, nem nas penitências e rigores que sejam necessários. Quem, diante dessas contrariedades, se detém e não vai adiante, não é porque a porta lhe seja fechada, mas por sua falta de fidelidade e perseverança. Pois não há dúvida que, se perseverar nesta desnudez e afastamento de tudo, alcançará o que pretende. Mas há de ser com a condição, e vede que vos aviso sobre isso, que se tenha por servo inútil. O Senhor vos dará a entender isso, para que tireis das securas humildade e não inquietação, que é o que pretende o demônio. O demônio pretende que das securas espirituais nós nos inquietemos, mas Deus não quer isso. Deus quer que nós retiremos humildade disso. E acreditai, de onde ele existe verdadeiramente, que embora Deus nunca dê regalos, dará uma paz e conformidade com que andam mais contentes que outros com regalos. Ou seja, regalos é presente aqui, ou seja, a pessoa que consegue tirar a humildade vai alcançar uma paz e conformidade muito maior do que aquelas pessoas que têm regalos, presentes de Deus, enfim. Vamos lá, continua aqui. Mas por onde se vê muito bem, como nessa terceira morada, aparentemente puramente ascética, começa já plenamente a noite do sentido, com a incapacidade para meditar e mesmo para a oração afetiva e outros sinais de que a alma, segundo vai orando tão somente com certa vista amorosa, vai ficando cativa do divino hóspede, que nela irá derramando sua misteriosa unção, com esses frutos de paz e conformidade, com que sairá muito enriquecida. Então, para o padre inteiro, já na terceira morada, começa a noite dos sentidos. Tem a noite escura, as noites escuras da alma. Assim é como, mal se dando conta, ela irá passando realmente, ainda que de modo insensível, da ascética para a mística, a qual já em rigor pertence essa venturosa noite, ou seja, essa noite do sentido já é, de certo modo, mística. Por mais que não se perceba bem até que amanheça um novo dia em que se encontre com outra maneira de vida nova, como já se verá, de algum modo, desde a seguinte morada, a terceira morada, Quem a essa não chega, repetimos, é tão somente por sua falta de generosidade em responder às divinas inspirações, por não se entregar a fazer e padecer por amor de Deus o que ele lhe exige, por se deixar levar pela covardia e pusilanimidade, e se desalentar pelos falsos juízos da prudência humana, que evita tudo o que se refere a penitências, por necessárias que sejam. Assim costumam fazer muitas almas que aqui chegam, acrescenta a santa. Elas são tão ordenadas com sua vida, têm grande discrição em fazê-las para que não prejudiquem a saúde, fazê-las as penitências, Não tenham medo de que se matem, porque sua razão está muito em si. Não está ainda o amor para tirar a razão. Mas queira eu que a tivéssemos, para não nos contentar com essa maneira de servir a Deus, sempre a um passo, que nunca acabaremos de andar este caminho. Como vamos tanto juízo, tudo nos ofende, porque tudo tememos, e assim não ousamos ir adiante, como se pudéssemos nós chegar a essas moradas, mas que os outros trilhassem o caminho. Pois, como isso não é possível, nos esforcemos, minhas irmãs, por amor do Senhor,
Deixemos nossa razão e temores em suas mãos. Esqueçamos essa fraqueza natural que pode nos ocupar muito. Com isso, nosso estado é excelentíssimo. E se não, toda a nossa vida estaremos nele e com 1000 penas e misérias. Porque, como não deixamos a nós mesmas, é muito trabalhoso e pesado, porque vamos muito carregada desta terra de nossa miséria. O que não vão sobem aos aposentos mais altos, ou seja, não vão subir os aposentos mais altos. Essas terras, dessas nossas misérias, elas não vão subir aos aposentos mais altos. Nisso não deixa o Senhor de pagar como justo, e mesmo como misericordioso, que sempre dá muito mais do que merecemos. Fecha aspas aqui para Santa Teresa, é um texto bem difícil esse dela. No fundo ela está querendo dizer assim, tem pessoas que têm excessiva prudência nas penitências, nunca querem fazer penitências porque vai afetar a saúde ou outras coisas, né? E ela fala, se essas pessoas continuarem assim, elas nunca vão avançar. É uma prudência excessiva, uma prudência que não vai fazer com que a alma avance, mas vai atrapalhar com que ela avance. É mais ou menos isso, em suma, que esse texto um pouco difícil de Santa Teresa está querendo dizer. Por quê? Porque nós temos que tirar essa terra de nossas misérias, porque ela não vai subir nas moradas adiante. Agora continua o Padre inteiro. Enquanto os servos de Deus permanecem aqui, não costuma ele, Deus, lhes dar muitos gostos, ou seja, regalos sobrenaturais, como lhes dará depois. Senão, alguma vez para lhes convidar ao ver o que se passa nas demais moradas, para que se disponham para entrar nela. Ou seja, que as pessoas que estão na terceira morada vão passar por momentos de muita secura. E aqui Deus não costuma dar muitos regalos, muitas consolações, vamos dizer assim, a não ser algumas vezes para que as almas se animem no caminho e vejam o que ocorre nas outras moradas, para que elas possam se encher de energia para continuar na caminhada. Continua o Padre inteiro. Assim, é grande bem que se diga a felicidade que nos espera se somos fiéis, e se deem a conhecer os favores com que Deus nos convida, para que entendamos o contentamento e deleites que perdemos por nossa culpa. Quanto mais que, se são de Deus, vêm carregados de amor e fortaleza, com que se pode caminhar mais sem trabalho e ir crescendo nas obras e virtudes. É outro texto de Santa Teresa, e ela está dizendo exatamente isso. Deus, às vezes, nessas moradas, nas terceiras moradas, são moradas de mais ascética, vamos dizer assim, apesar de que já começa a noite dos sentidos, mas é uma morada de purificação, de secura, de aridez espiritual. E Deus só dá regalos, ou seja, consolações e outras coisas assim, algumas vezes nas pessoas que estão nessa morada, para que animem, para que elas tenham um vislumbre das moradas adiante e possam se animar a ver o que espera delas, se elas forem fiéis nesse caminho de secura espiritual, de deserto. Então, pessoal, foi esse o texto. Eu imagino que vocês estejam gostando. Nós podemos ver que os textos de Santa Teresa são textos um pouco bem obscuros. Já falei isso nas outras lives, nos outros vídeos, né, sobre as moradas, já falei sobre isso. E aí nós precisamos desse auxílio para entender, fazer uma leitura meditada, porque a própria explicação, já que é uma coisa tão elevada e difícil, a própria explicação que o Padre inteiro às vezes dá, precisa ser traduzida também. Eu espero que esteja ajudando vocês de algum modo a compreender um pouco mais essa teologia maravilhosa, que é a teologia da mística Santa Teresa de Ávila. Bom, pessoal, um abraço para vocês, fiquem com Deus e aguardem aí os próximos vídeos das quartas, quintas, sextas e sétimas moradas. Abraço, fiquem com Deus.